Glória a Deus, bendito, exaltado, louvado, engrandecido, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Ele e apenas a Ele nós nos rendemos e o adoramos na beleza da sua santidade, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam bem-vindos, Ana Ramalho, Bia Pimentel, Kátia, que o Espírito Santo, Raquel Santana, complete a obra e visite o coração de todos nós. Andréa Pereira, nesta noite de terça-feira, 30 de maio de 2023, nossa última live do mês. Somos gratos ao Senhor. Helena Barbosa Costa, Jéssica Édia, Joedson Lima, somos gratos ao Senhor. Até aqui Ele nos ajudou, Jaci Gonçalves. Até aqui Ele nos sustentou. Até aqui Ele nos abençoou e nos deu vitória. Até aqui Ele cuidou de nós. E o cuidado de Deus é manifesto em cada detalhe da nossa caminhada. Não sei quanto a você, mas eu sou grato ao Senhor por todas as circunstâncias em que vejo as mãos de Deus estendidas. Isso não quer dizer que esteja tudo do jeitinho que nós gostaríamos. Muito pelo contrário. Lúcia Jatobá, Deus abençoe. Se nós analisarmos friamente, e Ju, Deus abençoe, perceberemos que muitas vezes as situações estão bem diferentes do que gostaríamos, não é mesmo? Mas não se trata disso. A questão é a mão de Deus. Porque às vezes nós vemos a mão de Deus numa enfermidade que Ele permite. Às vezes nós vemos a mão de Deus numa situação em nossa família que Ele permite. Rita Farias, Deus abençoe. Às vezes nós vemos a mão de Deus num acidente, quando Ele nos traz livramento. Então não é uma questão de observarmos que tudo vai bem. Não. Trata-se de uma situação bem específica em que vemos as mãos de Deus, mesmo quando nem tudo vai bem. Elizabeth, Angélica Bonfim, Deus abençoe, Janisson, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero, desde já, agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, e a sua mão segue estendida em nossa direção. Entendamos nós que cada um passa por situações que muitas vezes são difíceis, muitas vezes são problemáticas. Cada um de nós passa por situações que muitas vezes são delicadas. Não é à toa que em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. No mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo. E a questão para você e para mim é manter o bom ânimo. Maria Andrade, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então eu quero convidar você a se animar nessa noite, nesse 30 de maio de 2023, e compartilhar esta transmissão enviando os foguetinhos da bênção, enviando as setinhas do bem e convidando todas as pessoas que você puder para estarem conosco, de modo que cada um de nós não pode, em hipótese alguma, perder o ânimo. Haverão situações, haverão momentos, haverão dificuldades, haverão questões que nos acompanharão ao longo da caminhada. Isto é parte do processo. Aline Albano, Deus abençoe, bem-vinda. Mas não podemos perder o ânimo. E eu tenho visto tantas pessoas, André Luiz, Deus te abençoe. Tem alguém desanimado aí? Então, que nesta noite, o Espírito Santo traga ânimo. Que nesta noite, o Espírito Santo complete a obra. Ferraz, seja bem-vindo, Deus abençoe. Maria Peta. Então que esta live seja uma maneira do Espírito Santo te animar. Que esta ministração, que esta palavra, Isaac Dantas, bem-vindo, Deus abençoe, seja uma maneira do Espírito Santo trazer bom ânimo. Cada um de nós não pode deixar desanimar, porque o desanimado perde as forças. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. O desanimado, ele para no tempo. O desanimado, ele acaba ficando pelo caminho. Rosângela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Daniel Torres. Não podemos desanimar. Então, que o Espírito Santo ministre a você, a mim, a cada um de nós, bom ânimo. Se você por acaso desanimou, independente do motivo, tenha bom ânimo. No mundo, disse Jesus, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E é impressionante quando nós observamos e vemos que nunca Jesus desanimou. Nunca Jesus se abateu. Nunca Jesus esmoreceu, mesmo sendo homem. Então eu quero convidar você, tem bom ânimo. Lança para bem longe, joga fora esse desânimo em nome de Jesus nesta noite. Não é noite para você desanimar. Pelo contrário, mole, Deus abençoe. É noite para você se animar. Ernestina Alves, Maria Livanete, é noite para você se animar. Tem bom ânimo.
Abre mão do desânimo, lança fora, despreza, ignora todo desânimo e deixa o Espírito Santo te renovar. E deixa o Espírito Santo te restaurar. Ninguém disse. Elenay Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém nunca disse isso. Na Bíblia. Se alguém disse isso para você por aí, não falou a verdade. Mas na Bíblia ninguém mencionou que seria fácil. O maior de todos, Jesus Cristo, disse: no mundo passais por aflições. Emanuel, Deus abençoe. Não desanime. A questão não é passar por aflições. A questão é desanimar. Você e eu passaremos por aflições. Isso é parte do processo. Isso é esperado. Isso já está no script. Mas você e eu não podemos desanimar. E eu costumo perguntar, será que tem alguém desanimado por aí? Será que tem alguém que, por acaso, na caminhada, perdeu o ânimo? Desanimou? Não é momento para desânimo. Venha cá. O que estamos passando é parte do processo. É parte do trabalhar de Deus, do agir dele. Aquilo que estamos enfrentando está colaborando para nosso crescimento. Jasmine Stefani, bem-vinda, Deus abençoe, grato por me seguir. Então, vem observar comigo o que a palavra de Deus diz. No Salmo 126, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Versículo 4. Restaura, restaurar, recompor, reconstruir, renovar. Restaurar é recuperar aquilo que está comprometido. Quando você pega alguma coisa antiga, você passa por um processo de restauração. Obrigado por me seguir, Emanuel. Talvez você precise passar por um processo de restauração. Porque foi estragando, foi deteriorando, foi comprometendo, foi ferindo com o tempo. Francivânia, bem-vinda, Deus abençoe. Então faça desse salmo a sua oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Peça para Ele restaurar. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como é que Ele vai restaurar. Como é que funciona o processo para restaurar. Como é que Ele trabalha, como é que Ele faz para que haja uma restauração. Não saia daí não. E se possível, convide mais alguém para estar conosco. Ouvindo a palavra, participando da oração. Sandra Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Afinal de contas, muitos de nós, por vezes, precisamos ser restaurados. Há situações, há momentos que vão nos ferindo, vão nos machucando, vão nos lacerando. E aí chega um momento em que vai comprometendo um pouquinho aqui, comprometendo outro pouquinho ali, até que chega uma hora em que precisa ser restaurado. Um veículo antigo, um carro antigo, por exemplo,
um livro antigo, um quadro, uma obra de arte antiga, há momentos em que o próprio desgaste do tempo, do uso, demanda uma restauração. E aí, somente mãos especializadas podem restaurar. Eu não sei quanto a você, mas a Bíblia aponta para situações em que pessoas precisaram passar por um processo de restauração. Bem sabe você o que você tem vivido. E a questão é, será que você está hoje precisando ser restaurado? Será que a sua vida, será que a sua saúde, será que o seu casamento, será que a sua família, será que as suas emoções, será que o seu trabalho precisa ser restaurado? Será que o seu ministério? Será que a sua caminhada? Será que a sua fé, a sua esperança precisa ser restaurada? Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Será que você precisa ser restaurado em alguma ou algumas áreas da sua vida? Pois bem, quem restaura é Ele. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Versículo 4 do Salmo 126. Restaura, Senhor. Então, peça a Ele que restaure. E aí a gente vai entrar na maneira como essa restauração se completa. Marineide Ferreira, bem-vinda, Deus abençoe. Porque quem pode fazer a obra é apenas Ele, porque Ele é o especialista. Se você tem algum objeto antigo, não é qualquer um que pode restaurá-lo. Tem que ser alguém que seja especialista. Se você vai restaurar uma obra de arte, o cara tem que ser especialista naquilo. Se você vai restaurar um veículo antigo, ele tem que ser especialista naquilo. Pastora Delci Magalhães, seja bem-vinda, Deus abençoe. Independente do que você esteja enfrentando na sua vida hoje, se você percebe que necessita passar por uma restauração, então é hora de convocar o especialista. Edmilson Caetano, bem-vindo, Deus abençoe. E o especialista é o Espírito Santo. É Ele que restaura. Aquilo que precisa, como diz o salmista, restaura, Senhor, a nossa sorte. Aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser recuperado, é Ele que faz. É Ele que opera. É Ele que completa a obra. Não é qualquer um. Porque nas mãos de qualquer um não tem restauração. Então é momento, nessa noite, de colocar nas mãos dEle, para que haja restauração. Mas será que restaurar vai ser fácil? Será que restaurar vai ser tranquilo? Será que restaurar vai ser tão simples assim? Silvana Maximino, bem-vinda, Deus abençoe. O processo de restauração não é assim tão simples. O processo de restauração não é fácil. O processo de restauração, quando algum objeto precisa ser restaurado, é um processo minucioso. Rafael Costa, Deus abençoe. Bem-vindo. Restauração é um processo delicado e detalhista que leva tempo. E às vezes antes de restaurar você precisa desmontar tudo. Você precisa limpar tudo. Você precisa recuperar parte por parte. Leidiane Nathalie, bem-vinda, Deus abençoe. Você precisa recuperar cada detalhe na forma original. E é lindo o processo de restauração, depois de concluído. Laudiane Gomes, bem-vinda, Deus abençoe.
O resultado é impressionante. Norminha Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Após a restauração, o resultado do processo é maravilhoso. Você vê um veículo antigo restaurado, ele fica como novo. Uma obra de arte, uma escultura, uma pintura, um quadro, depois de restaurados, ficam praticamente como novos e enchem os olhos. Renata, bem-vinda, Deus abençoe. O Espírito Santo quer restaurar a tua vida. O Espírito Santo quer restaurar a tua casa. O Espírito Santo quer restaurar a tua saúde. O Espírito Santo quer restaurar teu casamento. O Espírito Santo quer restaurar teu ministério. O Espírito Santo quer restaurar tuas finanças. O Espírito Santo quer restaurar tuas emoções. Mas é um processo lento. É um processo delicado. É um processo longo. E não é fácil. E enquanto ele restaura, aí entra uma questão. Eu continuo caminhando. É aí que entra um aspecto muito importante do seu chamado, do meu chamado, em construção. Sua vida está em construção. Por isso é que está escrito, eu prossigo para o alvo. Paulo escreve isso, eu prossigo para o alvo. Joana Dark, bem-vinda, Deus abençoe. E ele diz, até atingir a estatura do varão perfeito. Ele mesmo dizia, estou em construção, até atingir a estatura. Pastor Ricardo, seja bem-vindo, Deus abençoe. Cada um de nós está em construção. Teu ministério, o meu ministério está em construção. Tua vida, minha vida está em construção. Até que o homem interior se renove, seja restaurado. Livre do velho homem, livre da velha natureza, livre do pecado, livre da concupiscência da carne. Lauciane, bem-vinda, Deus abençoe. Estamos em construção. E o Espírito Santo é que promove a restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas enquanto Ele restaura, eu caminho, eu prossigo. Enquanto Ele restaura, eu avanço. Enquanto Ele restaura, eu lanço a semente. Tem muitos que não têm sido restaurados porque deixaram de lançar as sementes. No versículo 6 do Salmo 126, ele diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, você sai andando e chorando, enquanto vai lançando as suas sementes. E aí você voltará restaurado, você vai voltar com alegria, colhendo, juntando o que foi semeado. Jefferson, bem-vindo, Deus abençoe. Mas o processo de restauração acontece enquanto você sai andando e enquanto você semeia, mesmo que seja chorando. E a pergunta que fica para você e para mim é se nós temos semeado a palavra, semeado o evangelho. Sabe, queridos, a Bíblia mostra a importância da semente. Jesus mesmo fala a respeito do semeador, que ele saiu a semear. Agora ele foi lançando a semente. Uma caiu em solo rochoso, outra caiu em solo cuja superfície era rasa, não conseguiu criar raiz. Outra ficou à beira do caminho e as aves do céu comeram, mas apenas uma parte. Ele fala em 4 situações, apenas a quarta
situação, caiu em solo fértil, em terra boa, e essa frutificou. Mas aí não é questão nossa, porque o semeador saiu a semear. O resultado da semeadura não é com ele. A função dele é semear. A função sua e minha é semear. Daniane Melo, bem-vinda. Deus abençoe. Porque enquanto nós semeamos, andando, mesmo que seja andando e chorando, enquanto semeia, é que ele vai promover a restauração. Porque em cada situação, cada passo, cada momento, cada episódio da nossa vida, estamos em construção. Uns já estão em estado um pouco mais avançado de construção, outros ainda mais modesto, mas no início da obra. Pastor André, bem-vindo, Deus abençoe. Mas independente do processo que você esteja vivendo, da fase de restauração, da fase de construção que você esteja, o importante é sair andando enquanto semeia, mesmo que seja chorando. Porque a promessa de Deus, aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria, com júbilo. Mas o processo requer ação. A semeadura não pode parar. E a pergunta para você e para mim é se nós continuamos semeando. Sabe, queridos, um certo homem de Deus chamado Jonas, ele recebeu uma palavra do Senhor. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Vá até Nínive lançar semente. E acontece que Jonas se dispôs, versículo 3, mas para fugir da presença do Senhor. Sil Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Valderes Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Liliane, Esther, bem-vindas, Deus abençoe. Repito, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Ou seja, ele se dispôs para esconder, para reter a semente. Tatiane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, a principal observação para nós aqui é o que você tem feito com a semente da palavra de Deus. Deus fala para Jonas: vá até Nínive. Jonas diz: vou não. Ele se dispõe, ele entra no barco, paga a passagem em direção a Tarsis, para outro lado, nada a ver. E aí vem a tempestade. O Senhor lança sobre o mar um forte vento e uma grande tempestade. É o que acontece com aquele que não semeia. Porque sabe que o processo de semeadura dói. A restauração dói. A reconstrução dói. E o Senhor está chamando você e eu para construir, para restaurar. Mas Ele constrói na minha vida, Ele restaura na minha vida, enquanto eu semeio. E muitos têm se disposto para fugir da presença do Senhor. E aí começa a tempestade, começa o vento forte. Por quê? Porque fugiu da presença do Senhor. E é interessante, se você vai lendo o texto, quando você chega no versículo 10 de Jonas capítulo 1, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe.
Aqueles marinheiros, eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor. Você tem fugido também? Você tem se escondido também? Marcos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você tem corrido para o outro lado? Pois é. Não adianta dizer, Senhor, restaura, vem cá, me ajuda, se você não semear. Deus falou, Jonas, vai lá em Nínive, vai lá até a cidade, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Começa a lançar a semente. E Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Sabe, queridos, toda vez que eu fujo da presença do Senhor, eu trago tempestade. Irene Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou repetir. Toda vez que eu fujo da presença do Senhor, Carla Queiroz, bem-vinda, Deus abençoe. Toda vez que eu fujo da presença do Senhor, eu trago tempestade para a minha vida. E às vezes até para aqueles que estão perto de mim. Porque a tempestade era por causa de Jonas, mas todo mundo que estava no barco estava com o problema da tempestade. Então a questão aqui também é a seguinte: será que você anda perto de alguém que anda fugindo da presença do Senhor? Porque a tempestade e o vento que está soprando contra ele também vai te atingir. Será que você anda perto aí junto de alguém que anda fugindo da presença do Senhor? Vai ter tempestade na sua vida por causa disso. Por causa de um homem, todas aquelas pessoas dentro do navio estavam em perigo. Maria Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Por causa de um homem fugindo da presença do Senhor. A questão é que nós precisamos andar. E enquanto andamos e choramos, lançar a semente. Para que depois, no tempo certo, voltemos recolhendo os nossos feixes. A colheita com alegria. Essa questão é tão séria de desprezar a semente. Léo Aires, bem-vindo, Deus abençoe. Até Onã, filho de Judá, pagou caro com a vida por jogar fora a sua semente. Isso está em Gênesis capítulo 38. O Senhor o matou porque ele jogava no chão a sua semente, ao invés de plantar no útero daquela mulher, que ele tomou por esposa, porque, pela lei do levirato, ele deveria conceber na esposa que fora do seu irmão, porque seu irmão morreu, para suscitar descendência ao seu irmão. E diz o texto que Onã sabia que o filho gerado não seria dele, então ele deixava a sua semente cair na terra. Isso é Gênesis 38, versículo 9. Isso era mal perante o Senhor, e o Senhor o fez morrer. Por quê? Porque ele lançava a sua semente na terra, desprezando para não gerar. Amanda da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Quantos de nós temos lançado no lixo a nossa semente espiritual para não gerar e trazido tempestade como Jonas e às vezes até morte como Onã? O que você tem feito? Maicon Cruz, bem-vindo, Deus abençoe, com a tua semente. É claro, eu me refiro à semente espiritual, a palavra de Deus. O que é que você tem feito com a semente? Porque Deus colocou você em construção, Ele está te restaurando, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando na tua família, Ele está trabalhando no teu ministério. E o que você está fazendo com a tua semente, homem e mulher de Deus?
Não faça como Jonas, que fugiu da presença do Senhor. Não faça como Onã, que jogava no lixo, desprezava, jogava no chão a sua semente para não gerar filhos. Será que você tem também desprezado a semeadura da palavra na sua vida para não gerar? Porque foi ferido, porque foi machucado, porque está traumatizado, porque passou pelo processo, porque está desesperado e, como eu disse no início da live, está desanimado. Percebeu como a palavra de Deus é preciosa e perfeita? Muitos deixam de semear porque desanimaram. Daniel, seja bem-vindo, Deus abençoe. Muitos começam a abandonar porque estão desanimados. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Elza, bem-vinda, Deus abençoe. Não desanime! Fátima Oliveira, Deus abençoe, bem-vinda. Não desanime! Comece a semear. Comece hoje. E o primeiro passo, tem bom ânimo. Foi o que Deus falou para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Traduzindo numa outra versão, seja forte e corajoso. Josué capítulo 1. Que Josué estava desanimado, e o desanimado não faz nada. O desanimado desiste, o desanimado abandona o processo, o desanimado para tudo. O desanimado abandona a obra. O desanimado abre mão, o desanimado não quer mais nada. Lucimar, Jana Teodoro, bem-vindas, Deus abençoe. O desanimado desiste. O desanimado vai embora. Então, não desanime. Não desanime. Isso é tão marcante que quando Paulo escreve sobre o desânimo, ele deixa claro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, em tudo, versículo 8, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E no versículo 16 ele fala, por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia em dia. Anime-se. Paulo escreve aqui claramente, por isso não desanimamos. E o inimigo tem feito de tudo para te desanimar. Ele sabe, infelizmente, ele tem experiência, então ele sabe exatamente o que fazer para te desanimar. Mas seja forte. Seja forte. Sabe, queridos, eu vou contar para vocês algo aqui que vocês talvez não saibam. Quantas vezes eu também quis desanimar? Das lives, por exemplo. Afinal de contas, já são mais de 3 anos ministrando lives. Quantas vezes, Alex Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Quantas vezes eu também quis largar de mão, falar, não quero mais esse negócio, não, chega. Já deu para mim. Tô no limite, tô aqui, ó. Já deu. Que o Senhor
claramente. São mais de 3 anos, nós começamos em março de 2020. Hoje atingimos 1089 dias de lives. A partir da próxima live, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, nós vamos ter novidades. Porque não podemos desanimar. Mas eu dizia muitas vezes, Senhor, cansei. Chega, tá bom, já deu para mim. Não dá para continuar não, já foi. Mas glória a Deus. Que o Espírito Santo não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor não nos desampara. Amém, Maicon? Glória a Deus. Que Deus continue usando a cada um de nós, não apenas a mim. Que cada um de nós lance a sua semente. Porque não é só o Alexander que deve semear, mas cada um de nós. Cada um de nós, cada um de vocês que me ouvem, está em construção. Manuela Serafim, seja bem-vinda, Deus abençoe. Cada um de nós está em construção. Por isso é que ele fala, que Paulo fala que o homem, mesmo que o homem exterior, esse cara que você está vendo aqui, ele se corrompa, o interior lá dentro, o espírito, ele se renova de dia em dia. Por isso não desanimamos. Você está em construção, meu irmão. Você está em construção, minha irmã. Por isso a gente continua orando, pelos pedidos de oração. Há mais de 3 anos. Sheise Cunha, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Sheise, por exemplo, começou a nos acompanhar na 100ª live. No 100º dia de live. Hoje são 1088. Digo isso porque já a conheço de perto. MR Ótica, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Lá de João Pessoa, que me abençoou com esses óculos aqui, quando eu estive lá em João Pessoa no mês de janeiro deste ano. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quem estiver na região ali de João Pessoa, na Paraíba, não deixe de conhecer a ótica. E se você precisa de lentes como eu, lá é o lugar certo. Anabelo, Margarete da Silva, bem-vindas. Deus abençoe. Você e eu estamos em construção. E desde quando alguém que está passando por um processo como esse, Hortência, Sandra Sérgio, bem-vindos, Deus abençoe. Desde quando alguém que está passando por um processo de restauração disse que ia ser fácil? Restaurar não é, nem nunca foi fácil. Portanto, a Francivânia é outra que também está conosco desde o comecinho. Portanto, eu que agradeço, Mércia da MR Ótica. Deus te abençoe, viu? Que o Senhor complete a obra na sua vida, em nome de Jesus. Desde quando um processo de restauração é fácil? A Molly também está com a gente há um tempão. Não é mesmo, Molly? Entre idas e vindas. Quem disse que o processo de restauração é fácil? Mas você está em construção. Então ele está pegando aquela coisa antiga, velha, esquisita, estragada, desgastada, e fazendo algo novo. Por isso Paulo escreve:
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Restauração. Passou as coisas velhas, você está em construção. Tudo se fez novo. E eu quero concluir. Nossas lives não são longas, não. E a partir de quinta-feira, vamos num formato novo. Teremos convidados. Todos os dias de live, terça e quinta às 21 horas, teremos alguém ministrando a palavra aqui conosco. Pessoas que já fazem parte da nossa história. Já convidei algumas pessoas, já temos alguns contatos firmados. Na quinta-feira, a pastora Valdicélia Cursino estará aqui conosco, às 21 horas, compartilhando a palavra. Glória a Deus, Molly. Quase um ano recebendo a palavra de Deus, Diana. Que bom. Deus é fiel. Então, meus irmãos e irmãs, Érica Priscila Vargas, que tem também feito parte dessa história, né, Molly? Junto com o Doni, com a Sandra, o Tito. Louvado seja o nome do Senhor. Margarete, as nossas lives são às 21 horas, desde o mês de maio. Aliás, desde o mês de abril, a gente já mudou o formato. E agora em junho, vamos mudar novamente. Simone Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Nada como estar em família, não é mesmo? E a partir de junho, iniciaremos esse momento de compartilhar com a ministração de outros homens e mulheres de Deus. Assim vocês descansam um pouquinho de tanto me ouvir, vocês já devem estar de saco cheio, quase 1090 dias. Já cansaram de me ouvir, então vamos ouvir outras pessoas sendo usadas por Deus para trazerem a palavra neste nosso espaço que o Senhor preparou para nós. Então, quinta-feira já temos encontro marcado às 21 horas. Entendi, Margarete, não tem problema. O importante é estar na presença do Senhor. Se você não tem estado aqui conosco, porque estava no monte em oração, buscando a presença de Deus, louvado seja o Senhor. Inclusive, eu deixo sempre as lives gravadas para que aqueles que porventura não puderam assistir ao vivo, assistam depois. Lourdes Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Então, na quinta-feira, a pastora Valdicélia Cursino estará aqui conosco. E eu creio que será bênção. Eu creio que será especial. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém, Ferraz. Continuaremos em oração pela sua família, pela sua saúde, porque eu creio no milagre na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Galeno Xavier, Deus te abençoe. Pastor Cláudio também tem estado conosco aí, acompanhando, vez ou outra. Deus abençoe, seja bem-vindo. Pastor Cláudio Ferreira. Pessoas que o Espírito Santo se encarregou de nos apresentar ao longo dessa caminhada de mais de 3 anos. Porque somos família de Deus. Somos corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala tão bem sobre isso, depois você lê. Não é o assunto de hoje, só para você ter essa informação e buscar mais tarde a leitura. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Paulo fala claramente que nós somos corpo. E como corpo, esse espaço é nosso. E outros homens e mulheres de Deus estarão aqui conosco, trazendo a palavra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E a primeira pessoa que estará conosco é a pastora Valdicélia Cursino, lá de Araraquara, interior de São Paulo.
esposa do pastor Gesiel Cursino. E Deus certamente já preparou algo novo, porque estamos em construção. E nesse processo de restauração, Deus está tirando aquilo que é velho, Deus está mudando, modelando, Deus está lustrando, polindo, trocando peças, ajustando, para que seja feito algo novo. A nova criatura. Além disso, temos, vez ou outra, ministrado, atendendo a convites. Na sexta-feira, por exemplo, eu vou falar sobre isso depois, fui convidado para falar numa rádio web, ou seja, uma rádio pela internet, lá de Toronto, no Canadá. Bispo Lino nos formalizou o convite no último domingo, e vamos, num programa que ele faz, vamos compartilhar a palavra de Deus também. Não se preocupe não, será em português, depois eu posso passar o link para você acompanhar se quiser. Na sexta-feira, às 20h30, no nosso horário de Brasília. Wagner Fernandes, bem-vindo, Deus abençoe. Então não deixe seu coração desanimar. Eu concluo com esta frase: não desanime. E eu falo isso para mim também. Quantas vezes eu me sinto desanimado? Leandro, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quantas vezes eu me sinto desanimado? E eu tenho que olhar para o espelho e falar: ô camarada, não desanime. Não desanime. A contribuição aqui da Simone dizendo restaurar, a etimologia da palavra reparar, recuperar, consertar. É um processo doloroso e às vezes é preciso mexer, não só com a estrutura, mas com a base. Obrigado pela sua colaboração aqui, trazendo a etimologia, a origem, o significado, a essência da palavra restaurar. Obrigado, Simone. Simone que é psicóloga, quem sabe a gente também marca para você trazer uma palavra do ponto de vista científico, da ciência, da psicologia, à luz da palavra de Deus, para nos abençoar. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo complete a obra. E que você possa, em nome de Jesus, ser ministrado para a glória de Deus. Quero orar com você. Quero apresentar a sua vida, apresentar os pedidos de oração e insistir nesse convite. Não deixe de participar. Queridos, agora ficou mais fácil. Vocês não têm que me aguentar mais todo dia. Antes era todo dia, haja saco para vocês me aguentarem. Eu entendo vocês. Agora é só 2 vezes por semana. E ainda vai ter convidado. Vocês não vão ficar só ouvindo esse cara chato aqui falar, não. Amorim, Deus abençoe. Vai ter participação de outros pastores. Outros homens e mulheres de Deus. Compartilhando a palavra. Portanto, esteja conosco e convide pessoas para participarem. E vez por outra também vocês vão me encontrar por aí ministrando, atendendo a convites. Como, por exemplo, no sábado passado eu ministrei na live da pastora Delcy Magalhães às 22 horas. Está lá gravada a live, você pode assistir também. E vou ministrar nessa rádio web na próxima sexta-feira. Então, não perca a oportunidade, como diz a Maria Silva, eu amo a palavra de Deus. Então não perca a oportunidade. Vamos orar, vamos apresentar os pedidos de oração do Galeno Xavier, que pediu oração pelo filho, a Valderez pediu a oração pela saúde. Vamos apresentar cada pedido de oração. Obrigado, Wagner. Em nome de Jesus. Então deixa o Espírito Santo completar a obra na tua vida.
Porque é Ele que faz a obra, não sou eu. É Ele que faz a obra, não sou eu. Ok, Wagner, eis-me aqui. Só a gente combinar. Deixa Deus completar o trabalho dele. Deixa Deus. Margareth falou que eu não sou chato. Bondade sua. Deixa Deus restaurar a sua vida. Que Deus também tome a direção da cirurgia do seu pai, Maria Joana, em nome de Jesus. Vamos apresentar a ansiedade aí que a Lucimar está enfrentando. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a situação de cada irmão, de cada irmã que colocou aqui os seus pedidos de oração durante a transmissão, aqui nos comentários, como estes, anotados nas páginas dos cadernos de oração desde julho de 2020. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a filha do Wagner com câncer, a reunião do Léo, Aires, amanhã, Pai, o Senhor sabe cada necessidade, cada situação. E nós colocamos nas Tuas mãos, entendendo que estamos em construção e que o Senhor está agindo num processo de restauração. Então nós fazemos nossas as palavras do salmista, no Salmo 123, 26, que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Fazemos destas palavras do Salmo 126, versículo 4, a nossa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a sorte destas pessoas e dos que estão conosco. Em nome de Jesus. Completa a tua obra. Faz o milagre. Ah, eu creio num Deus que surpreende, que opera e que faz a obra. Em nome de Jesus. Isvanilda Alves, Deus te abençoe. Bem-vinda. Nós oramos e já te agradecemos, crendo no nome de Jesus. Obrigado e amém. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Quem quiser participar e assistir, depois me chama que eu mando o link da rádio. Pode baixar o aplicativo da rádio no celular para você ouvir. Toca louvor quase o dia inteiro, é maravilhoso. Maria José, bem-vinda, Deus abençoe. E eu vou falar um pouquinho da minha história lá na rádio. Então quem quiser conhecer um pouquinho melhor a história desse cidadão feioso aqui, cola lá, que a gente vai talvez dizer algumas coisas que venham edificar você, com base na experiência que temos. Daula Cerda, seja bem-vinda. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Ana Medeiros, bem-vinda. Deus abençoe. Que o Espírito Santo complete a obra. Em nome de Jesus. Você deixa de estudar para ouvir as pregações, mole? Não vai depois botar na minha conta porque você tirou nota baixa, hein? Ah, eu não estudei, eu fiquei ouvindo aquele pastor e aí tirei nota baixa. Olha lá, hein? Não quero assumir essa responsabilidade de tirar você dos estudos, hein? Olha só. Menina, não me complique, hein? Depois eu vou levar puxão de orelha porque você tirou nota baixa. Pode isso não. Tá bom? Fiquem com Deus. Olha, temos um encontro marcado. Bom, pelo menos agora, né, Mole? Só tem terça e quinta, então são só 2 dias que você deixa de estudar. Antes era todo dia, misericórdia. A palavra é alimento, sim. Não resta dúvida disso. Então, queridos, encontro marcado, hein? Quinta-feira, às 21 horas.
com a participação, com a ministração da palavra de Deus, com a pastora Valdicélia Cursino. Vai ser bênção. Perca não. Fiquem com Deus. Eu já fechei a agenda para a semana seguinte. Vai ter uma pessoa muito especial na terça-feira. Na outra terça-feira, dia 13, também já fechamos nossa convidada. Não deixe de participar. Acompanhe as divulgações dos cartazes para que você fique ligadinho e não perca nada não. Tá bom? Fiquem com Deus. Cheiro no coração. Deus abençoe a todos. Tenham um bom descanso, no caso da Mole, bons estudos. Leia, seja bem-vinda, Deus abençoe. E que a graça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Cheiro no coração. Até quinta. Em nome de Jesus. Juliana Silva. Deus abençoe. Bem-vinda. Paz do Senhor, Leia. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Até a próxima quinta-feira. Espero vocês. Shalom.